Eu sou o professor André e vou falar sobre o livro de Marcos Banho, O Preconceito Linguístico, e os 8 mitos que ele desfaz com esse livro. Bom, o primeiro mito. A língua portuguesa, falada no Brasil, ela possui uma unidade surpreendente. Bom, isso é uma mentira, tá? Até porque a língua portuguesa no Brasil, ela existe umas variações linguísticas dependendo da região, como por exemplo no Rio Grande do Sul, eles se expressam diferentemente da língua portuguesa expressada no Nordeste, assim como no Centro-Oeste e em demais regiões, tá? É até uma forma de exclusão você falar que ela existe uma unidade. Por quê? Porque as pessoas que não falam dentro desse padrão que eles centralizam como uma unidade ficam fora deste foco. Isso quer dizer, criando como uma exclusão social dos falantes da língua portuguesa, sendo que o Brasil tem 190 milhões de falantes da língua portuguesa. Isso quer dizer, não tem como você direcionar um estado como local certo. Exemplo, em Pernambuco eles falam correto, no Rio Grande do Sul eles falam errado o R, e no Nordeste eles falam diferente. Não existe uma centralidade, não existe uma unidade. Bom, o segundo mito. No Brasil não se fala português corretamente. Apenas em Portugal se fala português correto. É uma mentira, tá? Por quê? Isso vem da origem do Brasil, dele ser um país colonizado, certo? Por um complexo de inferioridade de um país mais teoricamente, assim, vamos dizer, mais antigo, mais civilizado, que não seria exatamente essa palavra, certo? E outra, é claro que no Brasil se fala o português correto, só que é totalmente diferente o português brasileiro com o português de Portugal. Existe sim uma facilidade de comunicação, pois é a mesma língua. Porém, com o decorrer dos anos, houve uma variação linguística, houve fatores que fizeram com que o português do Brasil se diferenciasse, se distanciasse um pouco do português de Portugal. Bom, terceiro mito. O português é muito difícil. Não, o português não é difícil. Vamos lembrar que crianças de 5 anos já conseguem se expressar na língua portuguesa. Até menores, até de 3. Bom, a dificuldade está no estudo da gramática, por ser baseada na língua portuguesa de Portugal. Este vínculo torna um pouco mais complicado. O que seria a parte da gramática, certo? E também a parte da norma culta. Quarto mito. Pessoas sem instrução falam tudo errado. Tá. Vamos dar um exemplo. Muito comum a troca do L pelo R. Como, por exemplo, a palavra chiclete, praca, broco, planta. Então, eles vinculam isso, certo, a pessoas que não têm instrução, certo? Mas vale lembrar que Luís de Camões, ele escreveu em inglês publicar, planta, frauta,
frecha na obra Lusíadas. Portanto, Camões, ele não possuía instrução. Bom, vamos lá para o quinto mito. O lugar onde se fala português melhor no Brasil seria no Maranhão. Certo? Vamos lá. Essa ideia se deve ao fato de que eles conjugam no Maranhão o verbo tu na versão clássica. Tu vais, tu queres, tu dizes. Porém, vale lembrar que eles também utilizam expressões como: este livro é bom para te ler, ao invés da forma correta: este livro é bom para tu leres. Então, quebrando mais um mito. Sexto mito. O certo é falar assim porque se escreve assim. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, tá? A escrita ela surgiu para que pudesse representar a fala e não o contrário, certo? Então, não tem como você se basear na escrita, sendo que a escrita nada mais é do que uma representação da fala. Mais um mito que ele quebra. Sétimo mito. É preciso saber gramática para falar e escrever bem. Bom, realmente podemos dizer que a gramática vai facilitar a sua comunicação, certo? Mas não é necessário. Podemos seguir exemplos de Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade e Machado de Assis. Ótimos, não tenho nem que falar deles como escritores. Só que os mesmos admitiam que possuíam dificuldades na língua. Mas então, mais um mito que ele acabou. Bom, vamos lá para o oitavo e último mito que Marcos Banho quebra no livro Preconceito Linguístico. Bom, o domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social. Bom, vamos começar assim. Se você analisar que isso é verdade, todos os professores de língua portuguesa estariam no topo da pirâmide social, certo? Estariam ganhando super bem. E em contrapartida, os fazendeiros, eles teriam um salário muito baixo, o que não acontece. Portanto, este mito também é quebrado. Espero ter ajudado com o livro do Marcos Banho e boa sorte e até a próxima.